Bom dia! Começa agora mais um Negócios da Terra e você vai ver na edição deste domingo como cultivar uma das mais belas flores, as orquídeas, a versatilidade do cavalo quarto de milha. A entrevista de estúdio é sobre tempo e temperatura. Criadores de peixes investem na criação de pirarucu. Vai aprender uma receita gostosa de arroz de primavera. Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, promove palestra em Linhares. Tem muito mais, tem música sertaneja, cotação do café, agenda de eventos e festas. Tá no ar, Negócios da Terra. Mais uma vez, bom dia para você. Nossa equipe esteve em Castelo, aqui no sul do estado, para conhecer o orquidário do Vale da Prata. São cerca de 5.000 espécies que são cultivadas e melhoradas geneticamente no local. A repórter Deise Melo traz mais informações. Elas têm cores, formatos, tamanhos e perfumes diferenciados. Chamam a atenção pela beleza normalmente exótica. As orquídeas estão entre as maiores famílias de plantas que produzem flores no planeta. São cerca de 35.000 espécies de orquídeas catalogadas em todo o mundo. Aqui no Orquidário Vale da Prata, nós encontramos 5.000 espécies que são cultivadas e melhoradas geneticamente. O orquidário fica no município de Castelo, sul do Espírito Santo. Há 10 anos, o Elton se dedica ao cultivo de orquídeas, uma paixão que começou por acaso. Eu comprei uma planta para minha esposa. E aí ela chegou em casa, dei para ela, ficou muito feliz. Só que aí ela não queria saber de cuidar dela. Aí eu comecei a cuidar dela. Quando passou um ano, eu vi que ela floriu. E aí eu comecei a procurar mais informações, comprar outras plantas. E fui estudando, fazendo cursos. E hoje eu estou aí com mais de 5.000 plantas. São cerca de 30 horas semanais dedicadas às orquídeas. Envolvido pelo trabalho, que exige muitos cuidados, ele explica por que a maioria dos cultivadores de flores tão belas é de homens. Porque eles têm mais cuidado, eles ficam mais tempo cuidando das plantas. A mulher, sim, quer ver mais a planta florida. E já o homem passa a saber o nome da planta, o nome da espécie, para saber tratar dela também. O Elton é conhecido pelos prêmios conquistados pelo cultivo e alto padrão genético de suas orquídeas. Um trabalho que pode levar até 7 anos para chegar ao resultado final. São todo um trabalho de polinização, de germinação da cápsula, aí vai colocando em coletivos, vai para individuais até ter a planta florida. Por causa disso que a orquídea é tão valorizada. Segundo o Elton, o segredo está em sempre cruzar espécies premiadas. A cada nova muda, um padrão mais elevado. Para quem não entende o que diferencia uma espécie de orquídea de alto padrão das outras normais, o Elton explica. Um exemplo aqui muito claro, nessa espécie de Cattleya varneri, essas aqui são a planta mais natural. São todas tortas, ela não tem as pétalas ajeitadinhas e o labelo pequeno, elas não são assim perfeitas. Aí você pega já uma planta melhorada, ela é mais firme, tem as pétalas melhores, tem um labelo maior, tem mais cor. Isso tudo diferencia uma planta boa de uma planta que ainda não foi melhorada. Mas apesar da aparente dificuldade de cultivo, a procura pelas orquídeas é grande. E como existem muitas espécies, dá para adquirir a adequada para cada comprador. Essa aqui é a Cattleya valkyriana, a orquídea mais cobiçada do mundo na atualidade. Ela é natural do Brasil e ela é tão cobiçada não só pelo seu perfume e beleza, mas porque ela se adapta a todo e qualquer clima do mundo. Para o Elton, o que era hobby virou hoje negócio. Satisfeito com o resultado do trabalho, ele dá as dicas para quem quer ter em casa um pequeno cultivo. Hoje tem várias informações na internet, em exposições, mas a principal dica que eu dou é que você procure uma pessoa mais experiente para estar conversando com ela,
para ver o local que você tem, se você pode cultivar qualquer tipo de planta, se você... hoje tem plantas que se adaptam a qualquer ambiente. Tem ambientes internos, ambientes externos, mas o ideal é você procurar uma pessoa que já tem experiência para você sim começar já de maneira certa. O Orquidário Vale da Prata está localizado a 16 quilômetros do centro de Castelo. O cavalo quarto de milha é famoso pela velocidade. O próprio nome vem daí, a habilidade de ser o mais rápido para percorrer a distância de 400 metros ou um quarto de milha. Mas a raça tem muitas outras particularidades. O Negócio da Terra mostra agora uma propriedade especializada na criação desses animais. Este aras, localizado em Mendonça, no noroeste paulista, abriga 60 cavalos quarto de milha, uma raça famosa por sua versatilidade. O quarto de milha é procurado pela habilidade dele, principalmente no que a gente usa para o laço. Aqui no aras específico é o laço. Tem o quarto de milha de corrida. Que usa para disputar provas de corrida lá em São Paulo, Sorocaba, naquelas regiões lá, provas de corrida. E tem o quarto de milha de conformação, que é mais para beleza só. Chaplin, de 7 anos, é o garanhão do aras. É importado e filho de um dos melhores cavalos de rédea do mundo. Não é à toa que ele já saiu em várias revistas especializadas. E por falar em revista, Márcio, conhecido como Gringo, há 10 anos se dedica a fotografar os animais para publicações e catálogos de leilões. Comecei a trabalhar de auxiliar de fotógrafo. Ia para maquiar os cavalos, para posicionar. Como eu já tinha uma habilidade em pegar em pé, mão, colocar o cavalo na posição, eu fui trabalhando. Peguei uma maquininha e comecei a tirar. Um dos segredos para a saúde e beleza desses animais é a nutrição balanceada. Cada animal come uma ração específica porque ele faz. Essa aqui é uma ração só para potro, específica para crescimento, para desenvolvimento dos ossos. Entendeu? Essa aqui é uma ração só para égua prenha e parida. Com 3 meses antes de ela parir, a gente começa a dar essa ração e ela vai comer ela até ela desmamar. Entendeu? E essa daqui é uma ração específica para cavalo atleta, para os cavalos de laço em treinamento, para preparar cavalo para leilão. É uma ração que tem mais nutrientes, mais energia para esse tipo de cavalo. Além do armazenamento correto da ração, o feno fresco é imprescindível para a saúde gástrica dos cavalos. Este veterinário explica que uma alimentação desregrada pode causar a chamada cólica equina, com sérias consequências para os animais. Em caso de torções onde ocorre a isquemia do intestino, o intestino fica sem o aporte sanguíneo, esse tecido intestinal vai morrer. Isso leva a uma série de complicações. Qualquer cólica é uma emergência e tem que ser atendido o mais rapidamente possível para evitar essas sequelas. O especialista em grandes animais dá dicas sobre os principais sintomas da doença. Nós temos desde uma simples gastrite até uma torção de intestino. Então, cada tipo de cólica, o animal apresenta um sinal. Uma gastrite, por exemplo, o fato do animal ranger os dentes, o bruxismo, o animal salivar excessivamente, o animal brincar com a água, ficar passando os lábios na água, já é um indicativo de que ele tem um quadro de gastrite. E claro que eu não poderia terminar a reportagem sem experimentar uma das habilidades dessa égua quarto de milha. Você acompanha agora a previsão do tempo e temperatura. Negócios da Terra faz um intervalo rápido e na volta você confere a entrevista de estúdio. No interior de São Paulo, criadores de peixe investem na criação de pirarucu. Voltamos já.
Muito bem, de volta do intervalo. Negócios da Terra recebe no estúdio hoje o meteorologista do INCAPER, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Hugo Ramos. Bom, Hugo, bom dia para o senhor. Bom dia. Grato por ter aceito o convite de Negócios da Terra para falar um pouquinho a respeito de tempo e temperatura, em particular nesse momento agora que é inverno. Grato por o senhor ter vindo ao estúdio. Dá para a gente fazer uma avaliação, Hugo, sobre o inverno? O inverno começou agora essa semana, quer dizer, começou agora há poucos dias. Qual a avaliação que o INCAPER faz desse inverno? Chuva, não chuva? Então, né, agora a gente está entrando no período mais frio e mais seco do ano, né? A tendência que, aliás, o comportamento do clima agora nessa época, né, é a diminuição das temperaturas, né, a diminuição do volume das chuvas. Só fazendo um apanhado geral, tivemos aí um começo de ano, digamos assim, um pouco irregular, né? Tivemos os 3 primeiros meses do ano com chuvas aí, apenas no mês de janeiro que tivemos um volume significativo. Os meses de fevereiro e março tivemos chuvas já abaixo da média. Já nos meses de abril, maio e junho, né, o comportamento melhorou um pouquinho, né? Que, digamos assim, aliviou, né, todo o peso, né, o transtorno que estava ocorrendo no processo de estiagem, né, tivemos aí alguns eventos pontuais de chuva, principalmente com volume específico aqui, né, próximo da região metropolitana, que também tem essa questão do uso da água, né. E agora estamos aí entrando, né, no período seco, né, praticamente que é o que normalmente ocorre, né, mas isso também não significa dizer que, né, esse período é um período ruim. Existe aí algumas culturas, né, principalmente agora de clima temperado, que precisam aí, né, um pouco dessa diminuição da temperatura, né, e acaba, digamos assim, né, e é um período que, digamos assim, acaba entrando em dormência, ou seja, a exigência de água também vai ser menor. Então isso acaba compensando nessa época do ano. Já no começo do ano, né, em virtude do excesso de calor, a produção, né, agrícola sofreu um pouco mais, né, pelo estresse térmico, né, em virtude das altas temperaturas, não tivemos a quantidade de água suficiente para supri-las. Agora, nessa época do ano, já é um pouco mais fácil de manejar, né, principalmente agora, né, que teve o início da colheita do café aí em meados do mês de maio, né. Nos primeiros dias a gente estava ocorrendo chuvas, né, em praticamente todo o estado e que em algum momento acabou inviabilizando o processo de colheita. Então, quando acabou se estiando, né, os agricultores tiveram um pouco aí de dificuldade, né, tivemos aí alguns transtornos, principalmente da parte de excesso de fungo, né, no caso provocado pelo mofo. Agora, daqui para frente, né, as chuvas devem diminuir até lá no mês de setembro, né, quando chega a primavera, e também agora a demanda de água também deve ser um pouco menor se comparado ao começo do ano. Uhum. Mas nada que desanima o agricultor, por exemplo? Principalmente agora na chuva que ocorreu aí nos meses de abril, maio e junho, né? Tivemos aí chuvas com volume maior concentrado na Grande Vitória, mas nas outras áreas do estado também tivemos uma chuva razoável, né? O que acabou aí amenizando toda a perda que tivemos aí, né, na produção agrícola, que é de conhecimento de todos. Uhum. E agora daqui para frente, né, aguardar essa transição, né, do período seco e lá para o final do ano de novo a gente, né, se motivar de novo a manter o nível, né, o trato cultural para que, se Deus quiser, quando chegar no final do ano, a gente já tenha um volume de chuvas adequado para poder para poder manejar a plantação, para poder manejar a sua cultura. Hugo, o que muda nesse período de inverno, hein? Tempo maior, o tempo fica mais longo ou menos longo, escurece mais cedo? Isso, né? Amanhece mais tarde, escurece mais cedo, né? As noites, no caso, serão mais longas do que os dias, né? Na região serrana temos muita incidência de neblina, né? O principal sistema meteorológico também agora, nessa época do ano, são avanços das massas de ar polar que normalmente elas vêm após a passagem das frentes frias, que favorece uma queda expressiva na temperatura, principalmente aí na região serrana, né? Em dias de tempo aberto, né, principalmente na região oeste do estado, os índices de umidade relativa do ar também eles ficam, né, abaixo chegam em níveis críticos, né?
principalmente aí abaixo de 40%, 30%, 20%. Então, com essa baixa umidade do ar, mesmo com pouca disponibilidade do sol, a vegetação seca pode ser propensa à ocorrência de alguns focos de incêndio pontual. Então, por isso que as pessoas têm que também estar observando isso aí. E também, né, principalmente para o trabalhador que está lá no campo, né, em dias de tempo bastante aberto, né, com a baixa temperatura, né, a pessoa acaba perdendo água, acaba também tendo um pouco de desconforto, né, e também exposição direta no sol em virtude da incidência dos raios solares. Mas, né, isso aí, como diz, o homem do campo já está, né, um pouco, né, já está bastante acostumado para essa época do ano e já começa a fazer esse tipo de precaução. Mais alguma coisa que eu gostaria de falar da entrevista sobre o tempo e a temperatura nesse período de inverno? Então, né, o que eu acabei de falar para vocês é o que normalmente ocorre nessa época do ano. Ainda não temos a perspectiva do que vai ocorrer no período do inverno do ano de 2017, pois no começo dessa semana agora, né, nessa segunda-feira, teremos aí a reunião climática em que todos os centros de meteorologia do Brasil se reúnem, discutem as perspectivas para esse período de inverno. Então, a gente recomenda, no caso, aos nossos telespectadores, né, que acessem aí a página do Serviço de Meteorologia do INCAPé, que a gente pode falar um pouco mais do que vai ocorrer no inverno desse ano. O nosso tempo já se esgotou, mas bem rapidinho. Essas pancadas de chuvas, chove, para, isso é próprio do inverno? Na verdade, são coisas tipicamente de verão, porque elas são formadas a partir de nuvens que se desenvolvem em grande altitude. Nesse caso aqui, né, o que ocorreu na última semana agora, é a presença da umidade do mar e as nuvens não estão se desenvolvendo muito altas. Tanto é que a intensidade das chuvas que ocorreram aqui no estado, elas foram, digamos assim, variadas. Tivemos algumas pancadas localizadas, em outras áreas tivemos aí uma chuva fina, uma chuva bem leve, né? E, por enquanto, assim, para infiltrar no solo, ela não tem tanta capacidade, mas pelo menos ameniza o calor que já vem ocorrendo aí, né, desde o começo do ano. Hugo Ramos, do INCAPé, muito obrigado pela entrevista. E um bom dia para o senhor. Em nome do INCAPé, agradecemos a oportunidade. Desde já, estamos à disposição e vim mais vezes por aqui. Muito obrigado, hein? Bem, piscicultores do interior paulista estão investindo na criação de pirarucu. Agora, eles querem ampliar a produção para começar a oferecer o peixe a restaurantes e mercados do estado. A imagem impressiona. Olha só o tamanho do peixe que o piscicultor Ricardo Suenaga pega nos braços. O pirarucu é conhecido como o bacalhau da Amazônia. Um peixe adulto pode medir de 2 a 3 metros e pesar de 100 a 200 quilos e alimentar cerca de 70 pessoas. A espécie é conhecida também por outra característica: tem que subir à superfície para respirar. Natural da região norte do país, o pirarucu prefere as águas mais calmas da bacia amazônica. Em São Paulo, a espécie só podia ser encontrada no Vale do Ribeira. Mas há 4 anos, Ricardo, um apaixonado por piscicultura, resolveu trazer o pirarucu para o interior do estado. Hoje ele abate cerca de 15 peixes por mês. Mas para que o pirarucu se adaptasse ao clima da região, foi preciso construir uma estufa. A estufa é para tentar manter uma temperatura aí. O ideal seria acima de 25 graus, mas aí tem época que vai cair um pouco, mas ainda é tolerável. Era um desafio porque a gente não sabia se ele ia adaptar na região, principalmente que ele não tolera frio. Então esse foi um dos grandes motivos que ele fez essa estufa e o tanque é embaixo da estufa. Os filhotes são comprados em Rondônia. A alimentação é exclusivamente com ração. Um peixe adulto com cerca de 15 quilos pode custar quase R$400. Estes aqui já estão quase no ponto para a comercialização. O grande desafio do Ricardo é a comercialização. Ele tem abatido o peixe de forma artesanal e fornecido para restaurantes na capital paulista. Estamos trabalhando aí para ver como que a gente faz para colocar no mercado, né? Então precisaria de talvez frigorífico ou um abatedor, alguma coisa desse tipo, né? O mercado de pescado tem mostrado um crescimento, então a gente acredita que futuramente
seja uma boa oportunidade aí. Bom, vamos à cotação do café. As informações são do Centro do Comércio do Café de Vitória. Uma parada para um intervalo rápido. Aproveite e pegue papel e caneta porque vamos te ensinar uma receita gostosa. Tem também ex-ministro da Agricultura, profere palestra em Linhares. Tem mais, tem agenda de eventos, festas e música sertaneja. Já voltamos. Já está com caneta e papel na mão? Muito bem. Agora você vai aprender uma receita deliciosa. Hoje nós vamos te ensinar a preparar arroz primavera, um prato muito colorido e saboroso, com ingredientes fáceis de encontrar. Olá pessoal, a nossa receita de hoje é muito saborosa e com certeza é uma refeição completa para você aí fazer para sua família. Reginaldo, conta pra gente a história desse prato. Muito obrigada por ensinar. Obrigado eu fiz esse prato aqui para os amigos e coloquei o nome de prato corintiano. Eles vieram aqui, um São Paulino, um palmeirense, e fizemos esse prato e saiu a gozação. Mas o nome oficial é o arroz primavera. Arroz primavera. Então anote aí os ingredientes. Você vai usar 3 copos de arroz cozido e temperado, meio quilo de alcatra cortada em cubos, já cozida e temperada, 2 cenouras cozidas, 10 vagens cozidas, 1 lata de milho, 1 lata de ervilha, 3 ovos, 5 colheres de sopa de molho de tomate, cebola e alho a gosto, 6 colheres de sopa de maionese, sal a gosto. E para o molho branco você vai usar 1 colher cheia de farinha e 1 copo de leite. Todo mundo anotou os ingredientes? Se não anotou, depois entra no nosso site, no r7.com/recordnews, para você pegar a receita completinha. Reginaldo, grau de dificuldade aqui? É fácil. Fácil? Fácil e fica gostoso. Fica gostoso? Então vamos pro fogão? Vamos pro fogão. E você vem com a gente. Bom, e agora o primeiro passo, o que é, Reginaldo? Primeiro, a carne, né? A cenoura e a vagem. A ervilha, o milho e o molho. Vamos agora dar uma misturada em tudo. E por último, depois do molho, colocamos o ovo. Vamos dar uma mexidinha para depois colocarmos o molho branco. E aí, Reginaldo, e o próximo passo? Vamos fazer o molho branco. Vamos colocar um pouquinho de leite aqui. Vamos juntar a farinha, dissolvendo bem. Agora vamos jogar na panela junto com o outro. Você acende o fogo e começa a mexer para dissolver, até ele engrossar. Vamos misturar com os ingredientes, que misturamos tudo, a carne, legumes, o ovo. Bom, os ingredientes já estão misturados com o molho branco, enquanto isso o arroz... Vamos misturar agora a maionese com o arroz. Essa é a montagem do prato, né, Reginaldo? Montagem do prato, né? Olha que delícia. Vamos colocar o arroz.
E agora? Agora você deixa o forno ligado, deixa uns 10 minutos antes e depois você coloca ele por uns 15 minutos e está pronto. E depois de 15 minutinhos no forno, está pronto o nosso arroz primavera. Reginaldo, muito obrigada pela receita. Obrigado vocês. E quem quiser assistir meu canal, é domingo, dia de homem na cozinha. Beleza. Muito obrigado. Outras receitas assim. Muito obrigada a você. E você faça aí na sua casa, hein? Tchau, tchau. Que deu fome, deu. Bem, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, esteve em Linhares, onde participou da 12ª edição do Debate Agro. A 12ª edição do Debate Agro em Linhares reuniu empresários do agronegócio e pesquisadores para discutir os desafios atuais e as perspectivas futuras para a nossa agricultura. O palestrante convidado foi o ex-ministro e grande incentivador das inovações da nossa agricultura brasileira, Alisson Paulinelli. Durante a palestra, ele fez um retrospecto da história agrícola nacional e destacou a importância da inovação no campo. Que nós não podemos perder essa oportunidade de produtos novos no mercado. Vou só dar um exemplo. Quem é que imaginava que o Espírito Santo iria produzir pimenta do reino? E vocês estão produzindo pimenta do reino da maior e da melhor qualidade que nós temos. O seu mamão hoje vai no mercado mundial com uma facilidade muito grande. Nós precisamos mandar outros produtos, a macadâmia, outras frutas, outros legumes. Eu vejo um grande potencial nessa região. Vocês têm as facilidades de estar perto do mar, que é o grande caminho que encurta as distâncias e que coloca o nosso produto em condições de consumo nos centros consumidores. O prefeito de Castelo, no sul do estado, Luiz Carlos Piassi, veio participar do debate e falou dos avanços conquistados na área rural norte capixaba. Nós conhecemos Linhares com meu avô, com a fazenda em Nova Venécia, que pertencia a São Mateus, que era uma região quase selvagem. Aqui existia muito pouco progresso. Não tinha estrada, não tinha energia, não tinha água tratada. O progresso chegou pelas mãos de todos. E hoje você não pode dispensar uma oportunidade como a de hoje. Tem aqui um cientista desse grau que pode trazer para nós e para todos o conhecimento que muitos não têm. Por isso que essa janela que Linhares abre hoje, com esse grupo que está promovendo esse evento, está perfeitamente de parabéns. Vim de Castelo para participar. Estou aprendendo. Nós tivemos a presença de vários municípios, inclusive do sul do estado, para conhecer um pouco mais toda essa experiência, né, e esse know-how do Alisson Paulinelli, que já foi ministro da Agricultura, foi secretário de Estado de Minas Gerais, foi um dos fundadores da Embrapa, enfim, ele tem um conhecimento e uma bagagem que ele apresentou essa noite para todos, né, esses presentes durante esse evento, e com certeza é o objetivo do evento, contribuir na melhora diária das atividades agropecuárias. Para o gerente de agroecologia e produção vegetal da Secretaria Estadual de Agricultura, o pior momento enfrentado com a crise hídrica no Espírito Santo já passou. Que o agro tinha que passar, já passou. Nós estamos passando agora um momento de transformação, um momento de em busca de dias melhores. O clima vem ajudando, fiscalmente o Estado começa a se ajeitar. Então eu acho assim que o momento é muito mais de uma expectativa para um futuro promissor, e esses eventos, para a gente programar, para a gente ter estratégia do que fazer nos próximos tempos à frente, é de suma importância. E volto a dizer, um evento agro, num estado agro, não tem como não ser um sucesso. Tá certo. A palestra aconteceu na noite da última terça-feira. Bom, você acompanha agora a agenda de festas e eventos. Hoje, domingo, acontece vários eventos. Vamos começar por Muqui. Em Muqui, acontece a terceira trilha cor-de-rosa. A saída será às 9 horas da manhã do Parque de Exposições da cidade. E por falar em Muqui, a cidade está em festa hoje, domingo. Na Barra do Jucu, Vila Velha, acontece o Barraiá. Em Domingos Martins, acontece a Festa da Colheita. Em Santa Teresa, acontece a Festa do Imigrante Italiano. De 26 a 29 deste mês, acontece a festa em homenagem a São Pedro, na localidade de Gironda, Cachoeiro de Itapemirim.
No próximo dia 27, o INCAPER irá promover em Barra do São Francisco, na Secretaria de Educação, Antiga Escola Santa Terezinha, o Seminário da Agricultura Familiar. Nos dias 28 e 29, acontece na Arena Camburi, em Vitória, o 9º Salão Internacional do Vinho. Dia 30 de junho, tem festa em homenagem à padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na localidade Caco de Pote, em Alfredo Chaves. De 30 de junho a 2 de julho, irá acontecer em Pedra Azul, Domingos Martins, o 2º Festival do Cacau e Chocolate. Acontece no Centro de Eventos Morangão. Também, de 30 de junho a 2 de julho, irá acontecer no Parque Isaías de Oliveira Freitas, em Cristal do Norte, Pedro Canário, a Vaquejada de Cristal do Norte. No dia 1º de julho, acontece no Ginásio de Esportes São Miguel, em Guarapari, o primeiro Arraiá da Azaração. Também, no dia 1º de julho, irá acontecer a primeira Cavalgada da Amizade. A saída será às 11 horas da manhã da Expo Itapemirim e chegada no Campo de Nova Canaã, em Marataízes. Bom, por hoje é só. Caso você queira divulgar eventos rurais ou cursos para a área rural, enviar a foto do cartaz ou do convite para o WhatsApp 28 99984 8026. Negócios da Terra fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação. Você também poderá assistir Negócios da Terra pela RCA, canal 20, pelo facebook.com/portal RSIM ou pela internet no endereço rsim.com.br. Eu me despeço de você com música sertaneja. E quem se apresenta hoje é Bona e Silva. Até o próximo domingo, hein? Bom dia do Bona. E bom dia do Silva. E no teclado está aqui nosso amigo André Costa. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador, te acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo.
dia.